Bem-vindos ao Grupo Marcos, eu sou Carlos Luiz. Oi, gente, sou a Vitória. Hoje, no módulo 8, a gente vai concluir a nossa etapa de reflexões reencarnatórias históricas, né? Começamos na época do Cristo. O nosso último encontro foi até simbolicamente ao nascimento de Francisco, né? Nascimento do desencarne de Francisco de Assis, 1200. Agora a gente vai fazer uma reflexão do que ocorreu depois do desencarne de Francisco de Assis. Quer dizer, a proposta da espiritualidade era um mundo integrado, unificado em Roma. Falhamos. Depois veio Carlos Magno e fez um trabalho excepcional, segundo Emmanuel, mas nós não demos continuidade, falhamos. E, depois da vinda de Francisco de Assis, há um novo impulso de reestruturação do planeta. Nós vamos falar, especificamente do mundo, do chamado mundo ocidental, por uma questão de limitação mesmo de tempo e conhecimento. Nosso módulo é reencarnação, então a gente vai falar um pouco aqui de reencarnes coletivos. Depois que Francisco de Assis retorna, há um rearranjo dos grupos espirituais do Ocidente. Emmanuel coloca isso no livro A Caminho da Luz. Então ele fala que os antigos fenícios, um povo ligado ao comércio marítimo, reencarna onde? No que depois será Espanha e Portugal. Aqueles indivíduos vinculados à Grécia, em particular, a Atenas, as reflexões filosóficas e etc., que faliram matando Sócrates, mas também deixaram legados significativos para o mundo, reencarnam formando a cidade de Paris. São os franceses de maneira geral. Do lado dos franceses, reencarnam os vizinhos dos atenienses, os espartanos, práticos, inteligentes e guerreiros, que forma a antiga Prússia, que a gente hoje pode dizer que é Alemanha e Rússia, nessa mistura aí. E os antigos romanos vão nascer na Inglaterra, formar a Grã-Bretanha, Não sei se pelo sim ou pelo não, mas foram para uma ilha, Não conseguiram organizar o mundo, mas ainda assim se tornaram a maior potência mundial do século XIX. Então, nesse período há uma reorganização, não precisa dizer que os norte-americanos são uma continuação dos ingleses, dos romanos, É o país que hoje aí tem as características mais perto da Roma. E aí a gente, quando fala de Roma, a gente está falando de Roma antiga. Os italianos de hoje, gente, não tem nada do espírito romano, do Império. Quem tem, quem é o herdeiro do espírito romano, da ética romana, da organização e da ordem romana, são os ingleses. Os romanos de hoje não têm esse perfil, São os ingleses e os norte-americanos. Prático, justo, sistema de justiça que funciona, tudo organizado, tudo funcionando, Do ponto de vista técnico, são excepcionais, Prudentes e educados, como diria Emmanuel, um ex-romano, Foi senador romano. Ok, isso é para quê? Para vocês entenderem que existem reencarnes coletivos, Quando a gente fala de reencarnação, não é só os indivíduos, os grupos reencarnam, tá certo? Não precisa de fazer um grande esforço para entender, que depois de Francisco de Assis acaba o feudalismo e vem o que se chama de renascimento. O que é renascimento? Grécia e Roma renascendo, o melhor da Grécia e o melhor de Roma renascendo. Então, essas coletividades, no que tem de melhor, elas são reestruturadas. Ok, então, aquele projeto que poderia ter sido concretizado 2000 anos atrás, renasce aí no século XIII e XIV. E nós estamos no fim dessa etapa, agora no século XXI. Tá certo? Mais uma vez, erros e acertos. É importante a gente entender isso, Não há reencarnações puras e perfeitas, nem de indivíduos, muito menos de coletividades, Se é raríssimo o indivíduo fazer tudo o que planejou, coletivamente a gente até agora não viu nenhum caso.
Não há nenhum caso. Mas há graus de erros e de acerto. Por exemplo, a Alemanha, que errou desgraçadamente no século XX, né, palco lá das 2 guerras mundiais, agora no século XXI já tem uma outra postura. Então a gente observa que houve um aprendizado. Né? É muito complicado avaliar como um todo, né? Assim, deu certo ou deu errado. Mas a gente olha com preocupação muitos outros povos, né? Os nossos queridos irmãos norte-americanos, excessivamente bélico, excessivamente consumista, porque a gente tem que ver que Roma faliu por isso. Não estou dizendo que eles faliram, é uma coisa muito mais complexa, só dá para dizer isso depois que passa a história. Agora é muito difícil, mas é preocupante. O Brasil, que se torna a nova Palestina do Cristo, a pátria do Evangelho, né? Que vai se caracterizar pela mistura de todos esses povos. Né? A grande característica do Brasil é a mistura. Né? Nós temos um pouco de Esparta, temos um pouco de Atenas, temos um pouco de Roma, né? Temos um pouco de Grécia. Então nós temos um verdadeiro caldeirão cultural que o Cristo solicita que a gente se torne a pátria do seu Evangelho. Nos tornamos? Não. Vamos nos tornar? Não sei. O futuro dirá. Né? Então, cada povo, como cada indivíduo, possui uma missão no mundo. Importante entender isso. Cada povo tem a sua missão, tem a sua cota para o conjunto da humanidade. Da mesma forma que cada um de nós, em cada encarnação, temos uma cota de realização necessária para a nossa paz e para contribuir para a paz geral. Então, quando a gente fala de coletividade, a gente está falando da maioria que predomina. Né? A gente vê a tarefa de Bezerra de Menezes, né, para falar, já que estamos falando de reencarnações no Brasil, que é qual? Consolidar o espiritismo em terras brasileiras, mas um espiritismo compreendido como cristianismo. Porque na época de Bezerra, ele enfrentou grande oposição de espíritas que queriam o espiritismo sem Cristo. Olha que ridículo, mas é verdade. Teve opositores ferrenhos, polêmicas terríveis. Ele escreve sobre isso. Aí ele dizia que o coração dele doía quando ele via companheiros, líderes espíritas conhecidos chegar para ele e dizer que não sentia nenhuma ligação emocional com Cristo, nem queria ter. Olha que coisa, né? Então, Bezerra de Menezes fracassou, conseguiu pessoalmente, ele conseguiu e muito, né? Não precisa dizer muito, bastando relatar que ele foi recebido foi pelos apóstolos quando ele desencarna. Um médium vê isso, né? Não é ele que vem contar. Então, assim, mas e nós? Nós entendemos o que é o Espiritismo? Né? Nós entendemos a abnegação que o Bezerra veio nos ensinar? Nós entendemos a devoção que o Bezerra veio nos ensinar? Então, é uma reflexão. O Bezerra cumpriu, deu o exemplo ao extremo de estudo, de divulgação do Evangelho, de ligação do Espiritismo com Cristo e de prática desinteressada de sacrifício pessoal em benefício de outros. Fazemos isso hoje, né? Então, é importante pensar nisso. Então, ok. Então, há a missão, não quer dizer que fez ou não, há o planejamento. E nós chegamos no século XIX, né? 3 de outubro de 1804, né? Nasce o espírito que é a marca da era. Né? Francisco de Assis vem, com Francisco de Assis se encerra o feudalismo, se encerra o mundo medieval, se inicia um renascimento espiritual.
3 de outubro desencarna Francisco de Assis, né? 1218, salvo engano. 3 de outubro de 1804, nasce Kardec. Vem também propor uma nova era. Ok. Qual é a proposta específica que Kardec vem trazer ao mundo? E aí as palavras de Emmanuel são perfeitas. Ele, descreve muito bem. Ele fala de Kardec, que vem coordenar uma série de coisas, né? Kardec lida também com o fracasso de outros missionários, porque é complicado, gente. Estar nesse mundinho aqui é complicado. Tem que rezar todo dia e pedir lucidez a Deus. É difícil. Porque, olha que coisa interessante. Mais uma vez, vem o imperador romano para unificar o mundo. Quem? Napoleão Bonaparte. Só que, infelizmente, diferente de Carlos Magno, nosso respeitado Napoleão mete os pés pelas mãos. E aí, mais problema, né? Napoleão repete o erro de Roma. O que é que Emmanuel diz? Chega um momento em que, como Roma, suspendido o apoio espiritual. E aí, sem apoio espiritual, pode ser 300 Napoleão, não consegue quase nada. Só que isso atrapalha o trabalho de Kardec. Da mesma forma que o não cumprimento da missão de Roma atrapalha a divulgação do Evangelho, cria dificuldades para Paulo, porque a gente diz, Paulo se beneficiou da estrutura romana. Óbvio, ele andava nas estradas de Roma. O mundo tinha alguma ordem graças a Roma. Mas era para estar muito melhor. Então, o cristianismo teria vias melhores para se expandir. Então, o problema do fracasso de Roma acarretou problema de divulgação do cristianismo. E aí vai Napoleão e faz a besteira de novo. Se empolga porque eu sou demais, O sujeito veio para acabar com os imperadores e o rei se autoproclama imperador. Um gênio, uma figura genial. Humberto de Campos narra, inclusive, um encontro. Está Kardec numa assembleia no mundo espiritual, Napoleão ainda encarnado, né? E aí ele é desdobrado, está lá na assembleia, e o fato é que ele é trazido para esse grupo que está lá Kardec liderando essa assembleia. Ele entra sério, caminha até Kardec, se ajoelha e começa a chorar. Fazer o quê, né? Kardec consola. O que é que se faz? Deu errado. Kardec, mesmo assim, assume sua tarefa. Por quê, gente? É óbvio que se Kardec encontra um mundo interligado, integrado, sem grandes problemas de fronteira ou sem fronteira, a cultura circula mais fácil, as ideias circulam mais fáceis. Então, foi um problema a mais que Kardec teve que enfrentar. Kardec teve que enfrentar ditaduras. Então, você imagina o que esse homem sofreu. Quer dizer, a igreja ligada direto ao poder, um poder que era toda hora influenciado contra Kardec. Kardec foi um grande educador e se afasta da educação, porque chega uma hora que a igreja toma de conta da educação. Se afasta, vai fazer o quê? Então, assim... enfim, então Kardec também está num cenário aí que a espiritualidade busca integrar a sociedade para facilitar o trabalho dele. Kardec enfrenta também, a sua inquisição, digamos assim. Não vai entrar nesse momento agora, só para a gente entender o contexto. Qual é a missão específica de Kardec? Palavras de Emmanuel agora. A tarefa de Kardec era difícil e complexa. Bota difícil e bota complexa. Por quê? De um lado, a igreja fanática, que só tem interesse em manipular. Né? Papa se torna infalível. Papa se torna a voz de Deus. E a igreja é dona do evangelho. A ciência não teve força ou coragem de enfrentar a igreja. E aí você tem a grande divisão de ciência e religião. Não, isso aqui é científico, isso aqui é religioso, não se mistura. Kardec, um grande cientista, mas com a compreensão muito mais profunda do que os cientistas da época, gente.
O que Kardec fez e falou, os cientistas não começam a falar agora no século XXI, a maioria com muito constrangimento. Agora se começa a religião, a espiritualidade. Na época de Kardec, se falasse de espiritualidade e religião dentro de um grupo de cientistas, era outra inquisição. Então Kardec enfrenta duas inquisições. A da igreja, do fanatismo religioso e do fanatismo científico. Né? Porque na época de Kardec, nós éramos tão ingênuos que acreditavam que a ciência tinha que ser materialista. Hoje, os próprios cientistas veem a tolice dessa afirmação. Mas na época era um dogma fanático. Se você não fosse materialista, você não era cientista. Hoje é fácil, né? A gente até ri, né? Dizendo assim, tá, cadê a prova que Deus não existe? Porque a ciência não tem que provar? Então você está dizendo que a ciência é materialista, você tem que provar que Deus não existe. Então, na pior das hipóteses, o cientista tinha que dizer assim, é um assunto que eu não sei. Agora, você dizer que tem que ser materialismo é um fanatismo. Então, assim, Kardec enfrenta dois mundos fanáticos. Aí você imagina o tamanho da solidão que esse homem enfrentou. Não tinha com quem conversar. Porque ele era combatido e ridicularizado pela religião e pela ciência. Olha que situação complicada. Não tinha grupo de amigos. Porque os fanáticos religiosos se organizavam, os cientistas, a maioria fanáticos, se organizavam do outro lado. E ele? Ele, com o Espírito Verdade e com Francisco de Assis, João Evangelista, dizendo, olha, sua tarefa é integrar isso aí. Então, quando o Emmanuel fala que é difícil e complexo do ponto de vista do saber epistemológico, porque ele tem uma ciência que não tem conceito para lidar com a religião, não tem categorias, ele tem uma religião fechada e fanática, e ele tem que integrar duas áreas que simplesmente são inimigas e não querem ser integradas, socialmente falando, mas que estão integradas desde o início do universo, porque é tudo de Deus. Por outro lado, combatido socialmente pelos dois lados. E completamente ausente das esferas de poder. Então ele nem era cientista, nem era religioso, nem era puxa-saco do poder. Enfim, só. Olha o tamanho do problema que ele enfrenta. Vamos lá, o que é que Emmanuel continua dizendo de Kardec? Competia-lhe reorganizar o edifício desmoronado da crença. Eu vivi isso, gente. Até 10, 15 anos atrás, era moda, era chique, era intelectual você ser ateu, você ser materialista. Assim, se você não fosse, você era olhado como um bicho esquisito. Imagina na época de Kardec, onde isso foi o ponto culminante. Do mesmo jeito que a Inquisição foi o ponto culminante da decadência social humana, o século XIX foi o ponto culminante do ateísmo e do materialismo. Agora já está com os pedacinhos no chão, só falta varrer, mas até pouco tempo atrás, quanto mais negasse, mais intelectual você era, né? Os nihilistas, os pós-modernos, ainda estão mais ou menos em moda, embora estão saindo já, mas assim, é o resto do resto dessa onda. Então, quanto mais você negar, quanto mais você criticar, quanto mais você falar de vazio, mais aplauso você ganha, mais estrelinha você ganha no seu boletim. Então, Kardec está no olho de tudo isso. Né? Então, competir ele reorganizar o edifício desmoronado da crença. Imagina, você olha para trás e diz, esse povo só fez desgraça faz 2000 anos, que só tem ideia maluca. Né? Eu me coloco no lugar de Kardec, que agora eu tenho que reorganizar. É simples assim. Competir-lhe reorganizar o edifício desmoronado da crença, reconduzindo a civilização às suas profundas bases religiosas. Gente, é de chorar. Você imagina o Espírito Verdade dizendo, olha, Kardec, a tua missão é essa, viu? Aí João Evangelista se comunica e diz, olha, tem que reorganizar tudo. Aí ele olha e diz, os sábios é desse jeito, os religiosos é daquele, e ele diz, e eu? Acho que João Evangelista olha e diz assim, você é o nosso representante. Ele olha para o lado, aí vê a irmã do fogo com 14 anos, a irmã dela com 12. Ele olha e diz, meu exército, tá, eu vou enfrentar a igreja, vou enfrentar o cientista. Tá, legal, né? Mas alguma coisa você quer que eu faça?
Você vai reorganizar as bases profundas da religião. Você não vai criar uma religião, Kardec. Você vai reorganizar as bases. É umas 30 mil vezes mais complicado você criar uma seita. Porque seita é fácil criar. Você faz algumas coisas, chama a atenção, sempre tem um doidinho por aí, arranja meia dúzia de fanáticos, se conseguir um com dinheiro, pronto, você é líder de seita, está resolvido. Mas não é isso que você vai fazer. O seu planejamento reencarnatório é outro, senhor Allan Kardec. Você vai reorganizar as bases da religião, da humanidade. Eu não sei como é que vocês reagiriam escutando isso, não. Eu acho que eu desmaiava. Ou eu desmaiava e começava a chorar, ou as duas coisas juntas. Você olha para tudo isso, tá, eu vou organizar tudo isso, tá, legal. Com que recurso? Os espíritos com a gente. Mas vocês estão tudo mortos, pois é. Que pena, né? Mas você está encarnado, meu amigo, então é com você. Então, gente, é por isso que a Emmanuel fala que é difícil e complexo. Não é pouca coisa. Se a Emmanuel fala que Francisco de Assis é um dos maiores, a Emmanuel também fala que Kardec é um dos mais lúcidos espíritos, apóstolos do Cristo. Como nós não somos ainda discípulos lúcidos, a gente não vai falar de reencarnação de Kardec por enquanto. Mas o que a gente pode dizer é que não é fácil. Nada simples para esse espírito. Nada simples, nada. Intelectualmente, moralmente, emocionalmente, Nossa Senhora. Então, assim, imagine a profunda solidão que esse espírito viveu, porque mesmo os espíritas do lado dele não entenderam isso. Mas como? Do mesmo jeito que a maioria de nós espíritas não entende ainda a missão de Kardec. Se hoje, contudo, a gente ainda não entendeu isso aqui que o Emmanuel escreveu ensinando, você imagina na época dele. Gênios não entenderam Kardec. Gênios espíritas não entenderam Kardec. É pesado demais, gente. Olha, vou citar só um exemplo, falando mal de ninguém. Camille Flammarion, com 21 anos, era um dos maiores astrônomos da Europa, um médio excepcional. Trabalhou junto com Kardec, colaborou muito para a codificação, produziu livros excelentes. Não entendeu a missão de Kardec. Eu estou dizendo isso por quê? Porque no enterro de Kardec, ele faz comentários sobre a vida de Kardec que a gente ouve e diz que ele não entendeu. Ele não entendeu. O Espiritismo não é apenas uma mera ciência. Nós estamos falando de um gênio, de um excepcional médio, de um espírita. Imagina os outros. Imagina os invejosos. Imagina o sujeito que estava ali na sociedade parisiense, como hoje às vezes acontece, e aí às vezes cada um bota a frequência que quiser nos centros espíritas. Quer ficar perto para ganhar fama, quer ficar perto para ser bajulado, quer ficar perto para ser agradado. Imagina. Então, a tarefa desse espírito, nada fácil em nenhum aspecto. Não dá para entender, porque não dá. Para entender a missão de Kardec, tinha que ser grande igual a Kardec. Porque é algo tão profundo que não dá. Hoje a gente não entende. Mesmo o Emmanuel escrevendo, a gente lê esse livro. A maioria dos espíritas já leram esse livro excepcional, Caminho da Luz, não entende a missão de Kardec. Passa batido. Acha que Kardec era um secretário dos espíritos. O que já seria muita coisa, né? Eu espero que daqui a 1000 anos eu tenha essa missão de ser secretário dos espíritos, como Kardec. Mas não é isso, a missão dele é outra. Reconduzir a civilização às suas profundas bases religiosas, gente. Sabe-se lá o que é isso, né? A gente acha que o espiritismo hoje é uma religião a mais. Aí começa a complicar tudo, né?
Aí começa a complicar tudo, porque é assim, não, eu sou espírita, eu sou católico, eu sou evangélico, qual dos três eu escolhi aqui? Não entendeu a missão de Kardec. Não entendeu a missão do Espiritismo. Emmanuel já foi muito criticado pelo prefácio do livro Nosso Lar. Porque o Emmanuel entendeu a missão de Kardec. Emmanuel diz assim: mais do que espiritismo, nós precisamos de espiritualidade. Obviamente, quem entende o espiritismo como uma religião que está competindo diz, opa, está errado. Não, precisa de espiritismo. É o espiritismo que salva. Os mesmos padres católicos dentro do movimento espírita. Então a missão de Kardec não foi criar uma religião. A missão de Kardec, que ainda continua sendo, é reconduzir a civilização às suas profundas bases religiosas. E nós estamos vivendo uma era iniciada com o reencarne desse espírito. Porque existem espíritos que marcam uma era. Francisco de Assis marcou o fim do feudalismo. E não é fanatismo, porque a gente entende que há um bastidor espiritual por trás disso. Da mesma forma que o Cristo marcou o início de uma nova era. Francisco de Assis e agora Kardec. Claro que isso só vai ficar evidente daqui a alguns séculos. Quando Kardec completar a missão dele. Qual é a missão de Kardec? Tornar a humanidade religiosa de novo. Ah, mas vai ter católico, vai ter protestante, vai ter budista. Isso é conversa nossa de espírito atrasado. Isso. Ninguém está preocupado com isso nas esferas superiores. Seu ninguém. Isso é uma disputa de vaidade, gente. Isso é uma mera disputa de vaidade, de arrogância nossa. Você acha que o Cristo está preocupado? Se eu sou judeu, se eu sou cristão, ele está preocupado em me conduzir a Deus. Porque é a missão que Deus deu para ele. Então esses espíritos estão muito acima dessa briguinha nossa. Vamos ver quem é mais espírita, quem acredita na reencarnação. O que é que adianta você acreditar na reencarnação se você não cresce espiritualmente? Nada. Nada. Serve de nada. Serve de nada. Por isso, o nosso curso Reencarnação. Vamos agora entender para que serve você acreditar na reencarnação. Aí mudou. Por quê? Porque acreditar na reencarnação, segundo a doutrina secreta, segundo o Espiritismo, significa agir de uma maneira diferente. Significa entender que você vai, a partir desse momento, tornar o seu processo evolutivo consciente. Reencarnação, no nosso estágio evolutivo, só faz sentido para a gente assumir de forma consciente o nosso processo evolutivo. Se você diz que é reencarnacionista, mas você não toma uma postura consciente do seu processo evolutivo, você é um bobo. Continua reencarnando e desencarnando feito um doidinho e os outros tendo que planejar sozinho sua reencarnação, você, me desculpe, é um otário. Não serve para nada. Serve para quê? Para conversa de bar? Conversa de esquina? Disputinha besta? Eu sou reencarnacionista, eu sei mais do que você, eu entendo mais do que você. Gente, melhor não ser. Quando é que serve o conceito de reencarnação? Eu já estive aqui, eu estou aqui e eu estarei aqui. Então eu vou tornar esse processo consciente. Eu vou começar a assumir de forma consciente a responsabilidade do meu processo evolutivo. Aí deixou de ser coisa superficial. Aí deixou de ser coisa tola. Aí nós estamos falando de um conceito que faz sentido vir um dos mais lúcidos apóstolos do Cristo nos ensinar. Aí nós não estamos traindo a missão de Kardec. É diferente. É totalmente diferente. Eu
me tornar consciente do meu processo evolutivo. Se eu vou saber quem eu fui ou não, não é o mais importante. Mas se eu souber, eu tenho que usar essa informação com consciência. Como é que essa experiência me marcou hoje? Como é que eu assumo emocionalmente os estupros que eu fui responsável? Como é que eu desenvolvo racionalmente a simplicidade que eu aprendi com os franciscanos? Como é que eu potencializo a capacidade de silêncio que eu aprendi com os beneditinos? Isso é o que interessa. Então, reencarnação, do ponto de vista de Kardec, ela é um instrumento, é o conceito-chave para eu assumir o meu processo evolutivo com consciência. Então, eu sei que eu tenho milênios e eu tenho que, de uma forma ou de outra, fazer um balanço, pelo menos, dos últimos milênios. Se eu vou lembrar ou não é um aspecto, se eu vou mais as tendências, esse balanço eu tenho que fazer, primeira coisa. Segunda coisa, eu tenho que ter consciência prática de que eu tenho um planejamento reencarnatório. E eu tenho que assumir isso. Eu tenho uma missão. Qual é a minha missão na Terra? Tenho que ter maturidade para assumir isso. Porque a missão não é só de Kardec, não é só de Francisco de Assis. Você tem uma missão. Né? O Evangelho coloca muito bem. O estafeta, o carteiro, que leva uma mensagem de uma pessoa para outra, ele é o missionário da mensagem. Não quer dizer que ele seja um espírito iluminado, que ele vá estar à direita do Cristo. Não. Ele tem a missão de pegar uma carta na central do correio e entregar na casa tal. É uma missão. Tá certo? Então, nesse sentido, todos nós temos as nossas missões. Todos nós temos tarefas a cumprir. Então, eu tenho que fazer um balanço emocional do meu passado e entender que eu tenho tarefas externas, objetivas e tarefas emocionais. Importante entender isso. Sem alucinação de grandeza. Porque a alucinação da grandeza é uma forma da gente fugir da nossa tarefa. Não porque eu sou um missionário, eu tenho que revolucionar o movimento espírita, eu tenho que mudar todos os métodos, eu tenho que descobrir a cura do câncer. Sem alucinação, gente. Qual é a sua principal tarefa emocional? Se você não sabe isso, você não é um indivíduo que tem consciência do que é o planejamento reencarnatório. Eu não sei quais são as 3 principais barreiras, bloqueios emocionais que você vem superar. Específico. É o orgulho. Ok. Como é que o orgulho se manifesta na sua encarnação atual? E aí tem que começar a trabalhar nesse processo. Por ser reencarnacionista, você sabe, ou resolve agora ou depois. Depois vai ser pior. Resolve agora. Não adianta adiar. Só piora. Então, ser reencarnacionista do ponto de vista espírita me parece que requer balanço emocional do passado, consciência do planejamento reencarnatório atual e consciência de que você, isso é uma notícia boa e uma notícia péssima, você continua você. Então, não queira ser ninguém, queira ser você, porque daqui a 1000 anos você vai ser você. Melhorado ou piorado. Acomodado ou iluminado. Estacionado ou um cidadão de um mundo pleno de luz. Então, reencarnação é conceito, segundo Allan Kardec, que traz responsabilidade existencial. A partir do nosso próximo encontro, nós vamos falar sobre isso. Quais são as minhas e as suas responsabilidades existenciais a partir de uma lógica reencarnacionista espírita. Porque a reencarnação tem centenas de compreensões. Segundo o Espiritismo, tem esses conceitos ligados de responsabilidade, de evolução, de autocompromisso. Um grande abraço, um grande beijo no coração. Vamos agora à nossa segunda.
Que o Cristo nos auxilie a entender, meus filhos e filhas, que a doce presença do amor é o auxiliar básico e fundamental para o verdadeiro desenvolvimento da intelectualidade, que a compreensão de conceitos e ideias, quando se faz ausente de ternura e fraternidade, leva o ser a conflitos insolúveis, porque o ser humano, antes de ser uma máquina pensante, é uma individualidade que carece amar e ser amado. E quando a afetividade não é razoavelmente atendida, todas as elaborações intelectuais tornam-se confusas e complexas, impossibilitando o verdadeiro saber. Não é por acaso que todos os sábios da antiguidade e mesmo os sábios modernos, de forma ou de outra, valorizaram o equilíbrio da vida. E que todos aqueles que se aventuraram no mundo da pesquisa e da ciência, com um coração escasso de afeto superior, apesar da genialidade que possuíam, elaboraram teorias complexas e confusas, que mais atordoam do que esclarecem, que mais angustiam do que consolam. Portanto, é necessidade constitutiva do ser humano a compreensão afetiva de tudo o que o cerca, para que possa ter verdadeira paz e lucidez ampla, para que consiga interagir com o universo e não apenas com os objetos limitados que o cercam. Colocamos-nos à disposição para o nosso diálogo, minha filha. Muito obrigada pela sua presença hoje, amiga Patrícia. Como é que a consciência da ideia e da encarnação pode nos ajudar a encontrar a paz verdadeira? Podemos dizer que o conceito que Allan Kardec revela ao mundo de reencarnação congrega em si toda a sabedoria antiga. E uma vez entendido, preparará a humanidade para um futuro glorioso. Porque, segundo Allan Kardec, a reencarnação pressupõe a existência da ordem, do amor, e a ordem e o amor só poderiam se originar de Deus. Porque a reencarnação, compreendida segundo Allan Kardec, pressupõe a existência de um espírito imortal, garantindo assim a impossibilidade do aniquilamento do ser. Porque a reencarnação, segundo a compreensão de Allan Kardec, ao mesmo tempo valoriza a aceitação pacífica da estrutura profunda do universo e a ação intensa, autoconsciente para o próprio desenvolvimento, carregando em si os germes dos conceitos de passividade sábia e de atividade amorosa. Quando compreenderdes, minha filha, o que esse sábio vos trouxe, nesse conceito aparentemente simples, tereis encontrado um caminho iluminado que nunca
vos permitirá se perder na aridez da intelectualidade humana e rasteira. É a esse conceito que a civilização do futuro renderá as maiores homenagens, porque ao mesmo tempo ele sintetiza, ao mesmo tempo ele consola, ao mesmo tempo ele guia. É o conceito mais revolucionário do ponto de vista social, porque uma vez compreendido, liberta o indivíduo de todos os dogmas religiosos. Porque a sua salvação depende apenas do seu autodesenvolvimento. É um conceito que, uma vez compreendido, livra o coração de todo o sentimento de vingança. Porque a ideia da injustiça que tanto assombra os espíritos atrasados não mais será alimentada. Porque a injustiça e a vingança tornam-se conceitualmente vazias e obsoletas. É um conceito, minha filha, que uma vez compreendido, leva o indivíduo a perceber a grandeza do amor e que o ato fraterno nunca é corroído, nem pelo tempo e nem pelo espaço. E o indivíduo voltará sábio e humilde à lição sublime de Jesus de Nazaré. Guardai o vosso tesouro, onde nada o corrói, onde nada o rouba. O indivíduo compreenderá a partir da ideia de Kardec de reencarnação que o maior tesouro é o ato de amor, que o tempo não apenas não corrói, que o ladrão não apenas não rouba, mas que o tempo o multiplica e que o outro o engrandece, porque um ato de afeto fatalmente irá gerar frutos de amor algum dia. Podemos, portanto, dizer que aquele que conseguiu compreender a reencarnação apresentada por esse grandioso Espírito, deu, sim, o primeiro passo verdadeiramente firme em sua ascensão espiritual. Os espíritas não fizeram jus à compreensão desse conceito. Os novos espíritas marcarão uma nova era de conduta diária por trazerem já em seus corações a compreensão do que é realmente reencarnação. Importa provar que sois reencarnacionistas por vossa conduta diária, porque Deus abençoará a todos os discípulos sinceros de Allan Kardec, porque esses de fato são discípulos de João, discípulos do Cristo, porque foi do coração do Mestre que partiram as explicações iluminadas para a humanidade louca e perdida do conceito da verdadeira reencarnação, para que pudéssemos nos tornar discípulos humildes,
por compreender a nossa verdadeira necessidade e a grandeza sublime do Mestre que nos ama a todos. Muita paz de vossa irmã e amiga, Patrícia. Quero agradecer o seu carinho, a sua atenção e para conhecer mais do nosso curso Educação Espírita, um convite à juventude, do nosso programa Nova Geração e os nossos livros, por favor visite o nosso blog grupomarcos.com.br. Você é muito bem-vindo. Um grande abraço.